Olá, sou Hudson Cordeiro, aluno do mestrado em Administração da Universidade Federal do Espírito Santo. Este vídeo é resultado de uma proposta feita pela professora doutora Márcia Presotti, que ministrou a disciplina Psicologia Política, com o intuito de contribuir com o projeto Observatório de Práticas Participativas, que é uma parceria entre a UFES e a UFMG. Foi proposto aos alunos que produzissem um vídeo que estivesse relacionado com alguns dos temas abordados pelo OPP. Sendo assim, foi feito o convite ao professor Duarte Rosa Filho, que irá discorrer nesse vídeo sobre o tema Movimentos Sociais e Participação. O professor Duarte Rosa Filho é engenheiro civil, formado pela UNB. Ele é mestre em Ciências em Transportes pelo IME, doutor em Administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pós-doutorado pelo IGOP, Instituto de Governo e Políticas Públicas, Barcelona, Espanha. Atualmente é professor do Departamento de Administração da Universidade Federal do Espírito Santo e do Programa de Pós-Graduação, mestrado em Gestão Pública da UFES. Vamos conversar sobre movimentos sociais, participação popular, né? Talvez fazer uma pequena introdução com o Hudson, aluno da Márcia. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer o convite de vocês, o seu e da professora Márcia, ter aceitado a oportunidade de conversar um pouco sobre movimentos sociais como uma forma de participação. Agradecendo então o convite de você, Hudson e da Márcia, eu queria fazer um pequeno comentário. Vocês estão vendo essa enorme bandeira aqui atrás. Essa é minha homenagem à Catalunha e Barcelona por ser um movimento de separação da Espanha. Representa a bandeira da Catalunha, que seria só essa parte de vermelho e amarelo, mas a estrela representa um só país, que é a Catalunha. Por que essa homenagem? Que eu acredito na livre manifestação dos povos. Apesar de todos os catalães falarem espanhol, eles também têm um idioma próprio. O idioma deles é o catalão, muito semelhante ao português, ao espanhol e ao francês. A gente pode dizer que seja uma mistura desses três mais o italiano. E eu tive lá para fazer um pós-doutorado, e eu escrevi esse meu pedido de fazer o pós-doutorado em 2013, antes que houvessem aqueles movimentos de junho de 2013 aqui no Brasil. E eu estava querendo entender por que a população brasileira não se manifestava contra as coisas que o governo estava fazendo na época. Era segundo o governo da Dilma. Uma série de coisas, falta de serviços públicos, ou serviços públicos com baixa qualidade. E eu queria entender o que estava acontecendo na Europa, mais especificamente na Espanha, com os vários movimentos populares, inclusive a ocupação da Plaça del Sol, em Madrid, e o movimento 15M, né, que foi muito também para o lado de Barcelona. Fiz contato então com o professor João Subirats, do Instituto de Governo e Políticas Públicas da Universidade de Barcelona, e fui fazer lá minhas pesquisas para entender isso. Então, queria saber qual era a faísca de detonar os movimentos, né? Bom, pude verificar várias coisas, né? A participação, em primeiro lugar, os próprios professores, o João Subirats e outros professores, o Ismael Blanco e outros professores lá do IGOP, são militantes também. Quando você passei por exemplo, uma praça que tinha sido ocupada por pessoal da vizinhança, né, os movimentos
amigos de bairro, eles tinham lá várias fotos das pessoas que participaram da ocupação, que era uma fábrica que tinha sido passada para a prefeitura de Barcelona e que eles queriam que fosse feito uma praça para divertimento da comunidade dos vizinhos, dos vecinos. Né? E estava lá a foto do João Subirats. Né? Muito interessante isso. Então, o João Subirats tem vários documentos que eu cito num artigo que eu vou tentar apresentar aqui para vocês, que é Já Nada Será Como Antes, sobre as modificações que houve na Espanha depois dessas uso de novas tecnologias, como lá que estão presentes, né, nos nossos smartphones, né, os WhatsApp, o Facebook, que é o mais usado no Brasil, e lá na Espanha é muito utilizado o Twitter. E esses movimentos, como a ocupação da Praça del Sol, foi agilizado através do Twitter. Né? Então, novos movimentos sociais por uma Europa em crise, novos tempos, novas políticas públicas explorando caminhos de respostas, outra sociedade, outra política de não nos representam até a democracia do comum. E um outro autor também que participou do movimento 15M, participa, o Jurado, Francisco Jurado, Tecnopolítica Internacional, Internet e Evoluções ou Revoluções, sobre a centralidade das redes digitais no 15M. Né? Também um outro professor, Javier Toret, Tecnopolítica, a potência das multitudes ou das multidões conectadas. O sistema rede 15M, um novo paradigma da política distribuída. Então, essas inovações que aconteceram simultaneamente ou em sequência com os movimentos Occupy Wall Street, e que se reproduziram em várias outras cidades, é o que eu queria trazer então para conversar aqui com o Hudson nesse convite. Né? E com isso mostrar também os processos de inclusão de políticas públicas na agenda política e como é que funcionam vários filtros que funcionam como barreiras à entrada das políticas públicas na agenda política. Em primeiro lugar, eu fiz uma apresentação lá em que eu procurei na história brasileira, desde 1964, ou seja, já vão 50 anos, mais de 50 anos nessa brincadeira, né? E mostrar, em primeiro lugar, que no Brasil as manifestações sim dão resultado. Ou dão o resultado esperado, ou dão um contra-resultado que não era bem o que se esperava. Vamos fazer então alguma recordação de alguns fatos históricos. Dia 13 de março, o João Goulart, presidente do Brasil, após a renúncia do Jânio Quadros, fez uma grande apresentação sobre as reformas de base que ele queria fazer, numa reunião dia 13 de março de 1964. Houve, mais ou menos, depois desse grande encontro, né, na grande reunião, aconteceu na Estação Central do Brasil, no Rio de Janeiro, tinham mais de 200 mil pessoas participando, e houve uma rebelião dos sargentos em Brasília. Os sargentos das Forças Armadas queriam ter o direito de se candidatar a cargos eletivos, o que era uma ameaça, na época, à hierarquia militar. E o presidente João Goulart, como é que pode as pessoas dizer que o João Goulart era comunista? O cara era dono de
grandes extensões de terra, tanto no Brasil como no Uruguai, foi o maior pagador individual de impostos no Uruguai depois que foi exilado. E ele assinou uns decretos de grande impacto popular, como a nacionalização das refinarias de petróleo privadas, desapropriação de terras para a reforma agrária, nas margens das ferrovias e das rodovias federais. Em 19 de março de 64 também, houve a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Por quê? Porque naquela época a igreja, ligada aos meios de comunicação, passava a ideia de que o Brasil ia se tornar um país comunista, que nem fizeram agora no ano passado, fora PT, vai para Cuba, essas bobagens que os caras gostam de inventar de vez em quando, né? E aí, em 31 de março, o golpe militar de 1964, né, que uma movimentação de tropas de Minas Gerais para o Rio de Janeiro, que na época basicamente detinha boa parte ainda da administração pública federal. Bom, de 1964, então, com essas manifestações, a ditadura militar se implanta no Brasil e só vai terminar em 15 de janeiro de 85, com novas eleições, mas ainda dessa vez eleições indiretas, que o Tancredo Neves, avô do Aécio Neves, atual senador que já esteve preso, envolvido com um monte de coisas irregulares aí, morreu em 21 de abril de 1985. Em 1968, em 26 de junho, houve uma passeata no Rio de Janeiro, 100 mil, de muitos estudantes universitários que naquela época estavam querendo mais liberdades, mais democracia, menos censura. Censura à imprensa, censura à música, censura em espetáculos, a cinema, teatro. E muito também em função do movimento de maio de 68 que tinha havido na Espanha, em Paris, na França, e que se espalhou para o mundo todo, né? Já em 84, passamos de 68 até 84 para a realização do movimento das diretas, já com amplo apoio popular nas principais cidades, a população, inclusive, tomando o Congresso Nacional. Posteriormente a isso, houve em 92 o Fora Collor. Eu, inclusive, participei, fui para a praça pública lá em Portugal, lá em Porto Alegre, porque eu não aguentava mais aquele ladrão sem vergonha ocupando a presidência da República. Coisa que nós estamos vivendo hoje, um cara é senador, e também temos um acusado de corrupção ocupando a presidência, com todo o envolvimento do seu ministério, né? O Brasil foi o segundo país no mundo a mandar o presidente embora, outro foi o Equador. Vários países parlamentaristas mudaram seus primeiros ministros. Bom, método de mobilização nessa época não tinha internet, não tinha Facebook, não tinha Twitter. Poucos lugares ainda tinham televisão nessa época. O que se fazia era usar periódicos, rádio, folhetos passados na rua, santinho, falava também, muitas coisas na igreja, a partir dos púlpitos das igrejas, os sermões, né? Panfletos, tanto a favor como contra o governo, tanto a favor como da população como contra as medidas populares, né? Dizendo a corrupção. Então, no Brasil, o que mudou, né, de 84 até 2013?
nós tivemos novamente em junho de 2013 manifestações pelo país todo. Eu pude participar com colegas aqui da universidade, aqui do próprio curso de administração, né? E a resposta do governo que foi, que eu não entendi o que o povo quer. Aí houve nas redes sociais muito deboche, né? Porque as pessoas estavam querendo melhores condições de saúde, melhores condições de transporte. Começou lá em abril de 2013, um movimento, não é apenas por 20 centavos, né? Começou em Porto Alegre, foi para São Paulo, e querendo transporte coletivo de boa qualidade. Bom, o que mudou para cá, então? Novas tecnologias nas políticas públicas, tecnologia da informação. Eu vou pegar meu óculos para poder enxergar aqui. Isso foi muito feito lá na Espanha, né? Eles começaram a reclamar contra a falta de habitação, principalmente de ordens de despejo, que as pessoas não estavam conseguindo pagar com a crise que houve depois da crise americana de 2008. A crise aconteceu no sul da Europa, principalmente Itália, Espanha, Grécia e Portugal. As pessoas perderam seus empregos e começaram a não podendo pagar casa, despejo, vai para a rua. Aposentadoria, desemprego, salários, as tais das hipotecas, a corrupção, os banqueiros lá também, lá no 15M, que levaram que influenciaram, né, esse movimento do 15M. Inúmeros casos de corrupção, crescente desconfiança das instituições públicas, intensa crise econômica e uma geração tecnológica. E começaram a criar um sistema de multi-informações, comunicação boca a boca, os motoristas de táxi, o próprio Facebook e o Twitter, que aumentou tremendamente. Bom, isso foi o que aconteceu na Espanha, aconteceu aqui no Brasil, e já mais recentemente agora os caras inventaram, a partir das eleições de 2014, perfis falsos, robôs que ficam lançando informações falsas ou a favor de um determinado candidato e contra o outro. Ou seja, a deterioração da participação popular da democracia pela corrupção, pela falsidade dos robôs. Então, o negócio é o seguinte, o outro ponto que eu fui querer saber lá em Barcelona, como é que acontecia a inclusão das políticas públicas na agenda política. O primeiro passo é como é que aparece um problema social, né? Lá foi muito dessa questão do despejo por causa do desemprego, a pessoa perdia a renda, não conseguia pagar a hipoteca da sua imóvel e ia para a rua. A atual prefeita de Barcelona, Ada Colau, foi uma das pessoas que trabalhou na plataforma anti-desahucios, plataforma popular contra os despejos que havia lá. Então, uma pessoa era despejada e encontrava um grupo de pessoas que também tinham passado pelo mesmo problema. E esse problema aqui de individual de uma família passou para outra família, segunda, terceira família. E se transforma então num problema de um grupo da sociedade. É o que está acontecendo hoje no Brasil em relação, por exemplo, ao desemprego. As pessoas estão vendo, estão ficando desempregadas e o governo está mentindo que está gerando emprego, mas que na realidade são bicos que estão aparecendo. Então tem que surgir um movimento social em relação a isso e em relação também à reforma da Previdência, que as pessoas não querem, mais de 90% da população não quer a reforma da Previdência e seguem
insistindo na mídia como se fosse possível reverter de cima para baixo o que está surgindo de baixo para cima. Porque eu já me dei conta, não sei se eu vou conseguir me aposentar. Vocês, os jovens, podem tirar o cavalo da chuva, porque do jeito que estão querendo fazer, vão ter que trabalhar 40 anos. Eu trabalho desde há 40 anos, eu me formei em 1977, em setembro de 1977. Estou esperando os 10 anos no cargo, que é a lei na qual eu entrei na UFES. Mas tem quantas pessoas que não podem se aposentar, mais velhas do que eu, porque não vão ganhar uma merreca. E se a reforma for aprovada do jeito que está, para ganhar o teto da Previdência, e com 60 e 50 tem que começar a trabalhar com 16. Então, continuando na nossa conversa, os problemas individuais se transformam em problemas sociais de um grupo da sociedade, um grupo da população, e se tenta levar isso para a agenda pública, para ser realmente tratado como desenvolvido um debate público. Provavelmente vai haver um conflito de opiniões, um conflito entre grupos sociais organizados e as autoridades políticas. E aí o problema público pode ou não se transformar em uma política pública. Pode resultar ou não numa intervenção estatal ou dos poderes públicos, e aí legislativo, executivo e judiciário. Não? Até em relação aos problemas que a gente estava falando, que estamos no país hoje, reforma trabalhista e o desemprego e a reforma da Previdência, o senador Requião já está propondo um referendo revogatório disso. Não? Bom, então, o processo de definição de um problema público e seus possíveis obstáculos acontece em cada um desses momentos. Uma situação privada se transforma numa situação social ou não. Essa situação, caso se transforme numa privada, caso se transforme numa situação social, pode não ser tematizada politicamente, mas pode ser transformada num problema público, considerado um problema público merecedora de uma política pública. E aí sim surge uma política pública. Tem várias formas de evitar que que um problema público se transforme em uma política pública. Uma dessas coisas que já foi identificada na ciência política, inclusive, e na administração, é a não decisão. Bacrash e Barats escreveram em 63 um artigo sobre essa teoria da não decisão, que significa a prática de limitar a esfera de ação da tomada de decisão para certas demandas da sociedade. Como é que faz isso? Através da manipulação dos valores dominantes, das regras do jogo, das relações de poder entre grupos e dos instrumentos de força política. Quando a gente vê que esses caras já escreveram isso em 1963 e que hoje a política está jogando os valores, ou já de alguns anos para cá, está mexendo nas regras do jogo, está mexendo nos valores dominantes e principalmente nas relações de poder entre os grupos. Né? Um outro aspecto que a gente que estuda administração, estratégia na administração, são as estratégias emergentes do Mintzberg. A gente, por exemplo, individualmente toma uma decisão de uma aposentadoria e aí chega tudo quanto é lado, outras estratégias de terceiros querendo mudar a regra do jogo. Né? Movimentos supostamente sociais, financiados inclusive por empresas ou instituições ou organizações estrangeiras, institutos, forçando a barra com as nossas políticas nacionais. O Klaus Hoff é um professor alemão
da Escola de Frankfurt, dos mais novos da Escola de Frankfurt. Ele fala que existem filtros de seletividade de políticas públicas que funcionam como barreiras institucionalmente arraigadas no sistema político que impedem que as políticas públicas aconteçam. A primeira delas seria ideológica. Se isso acontece dentro de uma organização, a gente pode pensar numa cultura organizacional. Falam muito de cultura no Brasil, a cultura machista, ou a cultura... essas coisas, essas bobagens que andaram falando muito ano passado, e que nada mais é do que erotização da infância, que já acontece há alguns anos aqui no Brasil, né? A própria estrutura institucional, que não te permite caminhos de entrada nas políticas públicas, são barradas por elas, ou o processo de elaboração das políticas públicas. Onde é que são elaboradas as políticas públicas? É no Executivo? É no Executivo, mas tem que ter orçamento. O orçamento é no Legislativo. Se as coisas não deram certo para barrar as políticas públicas desejadas pela população, apela-se para a repressão, que aí é botar a polícia em cima de estudante, a polícia em cima de manifestante, a polícia em cima de quem está, por exemplo, ocupando terrenos que não tem onde morar, né? Então, eles se superpõem uns aos outros e vão de forma simultânea ou em sequência. É muito difícil surgir. Tem um outro negócio, como a gente vê que para que a política, para que o problema possa se transformar em política pública, passa-se por um debate na sociedade. Onde é que é esse debate? São os meios de comunicação social. E onde são feitos discursos. E aí, quando se fala de discurso, a gente tem que trazer Foucault, um livrinho dele, pequenininho, A Ordem do Discurso. A gente volta e precisa trazer Foucault para esses debates, para entender esses debates que acontecem nos meios de comunicação social e também nas redes sociais que estão publicando já seus discursos, né? Um primeiro grupo de ordem do discurso é o controle externo. É proibido. O que pode ser dito, por quem e quando. Aí começa a aparecer por que... tem um artigo muito interessante da professora Guiomar Rovira, que é catalã, que eu conheci lá em Barcelona, que ela escreveu também sobre o movimento dos Chiapas no México. E lá teve o movimento 132 e ela continua trabalhando com essas questões das redes sociais e as políticas públicas, principalmente agora, recentemente, no México, mataram aquelas 53 secundaristas lá num daqueles lugares. E ela tem um artigo com que ela afirma: acabou-se aquela imagem de seres iluminados desses governantes. Agora, todos se perdeu a aura. E agora você tem direito também a emitir sua opinião. O problema é que qualquer imbecil também se acha no direito a dar a sua opinião. Entenda ou não entenda da coisa. Saiba ou não saiba, não entenda alguma coisa daquilo ou não. Mas está aberto para todo mundo falar. Tem uma oposição também entre os discursos da razão e da loucura. Eu não vou nem mencionar o nome de uma pessoa insana que está fazendo política e vai ser candidato a presidente da República. O cara não tem a menor noção do que fala. E a vontade de verdade, o que separa o discurso falso do discurso verdadeiro. Tem um outro tipo também, que é o controle interno. É o domínio sobre o conhecimento, sobre a dimensão daquilo que aconteceu, né? O cara tem autoridade para falar
ele é um autor, ou seja, um autor reconhecido, ou é, sei lá, um João das Neves aí, o Zé da Silva que está se metendo a falar sobre uma determinada disciplina, ou de uma matéria, ou de um assunto da qual ele desconhece, né? Por exemplo, eu não dou palpite, não me arrisco em falar de políticas públicas na área da saúde. Eu não entendo da questão da saúde. Agora, políticas públicas na área da administração, na área do transporte coletivo de passageiro, na área de logística, no modo de fazer concessões de serviços públicos, aí sim, aí eu me considero capacitado de falar isso. Entendeu? Essa questão do controle interno, do princípio de classificação, ordenamento, distribuição, o domínio sobre o acontecimento, sobre o fato, né? E a seleção dos sujeitos que falam. Quem é que fala? Quem é que impõe regras aos indivíduos que falam? Todo mundo pode ter acesso aos discursos? Existem rituais de fala que definem a qualificação que devem possuir os indivíduos que falam. Discursos religiosos, judiciais, terapêuticos e uma certa parte também de discursos políticos não são dissociados dessa posta em cena desse ritual dos discursos. Tem sociedades de discursos, né, com a ordem do discurso do Foucault, seleção do sujeito que fala, sociedades de discursos, né, que tem regras estritas. E se eu não entendo disso, eu não posso falar sobre isso, né? Isso é um segredo técnico ou científico. Também doutrinas religiosas, políticas, filosóficas. Tende a difundir-se um sinal, uma manifestação, um instrumento de pertença prévia de classe, de estatuto social, de raça, de nacionalidade ou de interesse, de luta, de revolta, de resistência ou aceitação, né? E aí vem um negócio que nos toca na academia, aos mestrandos, aos doutores, doutorandos, professores, a apropriação do discurso, a apropriação social do discurso através do sistema de ensino, ritualização da fala, qualificação e fixação do papel dos sujeitos falantes, constituição do grupo doutrinal. O que é isso? É aquela absorção que nós estamos vivendo no campo da administração de teorias estrangeiras ahistóricas, né? As bobagens de teorias dos jogos, na administração, teoria institucional, teoria dos custos de transação, todo esse monte de coisa que o Gauchal já falou que é a única explicação científica que cabe à administração é a teleológica ou intencional, voltado para fins. Quais são os meios que eu alcanço fins? Na administração, como uma ciência social aplicada, não cabe de jeito nenhum tipo de explicação de leis de causa e efeito, porque as causas e efeitos vão depender de pessoas tomarem decisões. Aí entramos num outro filtro, que é o modelo de propaganda das empresas privadas de comunicações. É um modelinho, uma teoria da comunicação social. O Chomsky escreveu em 88. Noam Chomsky é um dos mais filólogos internacionais mais importantes da atualidade. Ele tem um documentário de 2016 que recomendo. Requiem para o Sonho Americano. Está legendado no YouTube. A primeira dos 5 filtros
magnitude, concentração de propriedade e origens das receitas dos meios de comunicação. O segundo é a publicidade, fonte principal de receitas dos meios. As eleições que os anunciantes influem no que não é divulgado. Eu gosto muito do Chomsky, Noam Chomsky. Ele tem esse vídeo, documentário, mostra as relações de poder que acontecem na sociedade americana, que é o Requiem para o sonho americano. E é muito interessante porque ele mostra também o que está acontecendo no Brasil hoje, 2016, 2017. Então, esse texto eu anotei as principais teorias da comunicação social, 5 filtros dele, já é de 88. Então, o primeiro filtro é a magnitude e a concentração de propriedade e origens das ganâncias, das receitas dos meios de comunicação. Nós temos 7 grandes grupos no Brasil. E se pensar em televisão, na realidade nós temos Globo, SBT, Bandeirante, Record, talvez pensar naquela outra menorzinha, nem me lembro o nome dela. Né? E onde é que tem a concentração de propriedade? Na Globo mantém essa propriedade também nos filmes, né? na internet. Bom, aí qual é o outro lado? A publicidade. Fonte principal das receitas dos meios de comunicação. As escolhas dos anunciantes influem no que é ou não divulgado. Mas ao final vou falar alguma coisa sobre isso. A dependência dos meios de informação proporcionada pelo governo, pelas empresas e pelos especialistas. Informação que é financiada e aprovada pelos principais fornecedores de notícias, de informação e por outros agentes de poder. As contramedidas ou corretivos diversos como métodos para disciplinar aos meios de comunicação, queixas, ameaças e medidas punitivas aos meios e jornalistas. Por exemplo, cartas, chamadas telefônicas, interpelações no Congresso ou na Justiça, retirada de patrocínio de anunciantes. Por exemplo, o Paulo Henrique Amorim ganhou recentemente uma ação que o ministro Gilmar Mendes fez contra ele, pedindo indenização, porque ele teria dito alguma coisa do ministro que o ministro não gostou. E o anticomunismo como religião nacional e mecanismo de controle que veio aparecer no Brasil na forma do antipetismo, palavra muito utilizada nas eleições de 2014. Muito bem. E agora tem outro tipo de teoria da comunicação social, que é a espiral do silêncio, que ao longo do tempo a maioria que se manifesta as pessoas não têm mais disposição para manifestar opiniões contrárias e acabam se calando. A minoria se cala e aí fica aquele discurso único, muito desagradável. Ninguém mais com pensamento crítico, reflexivo mesmo, né? Então, um exemplo que eu estava falando é 2 operações da Polícia Federal, fortemente divulgadas na mídia no começo, a Zelotes, a Operação Zelotes e a Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato continua direto, mas a Zelotes foi esquecida. Por quê? Porque estavam indiciados o Jorge Gerdau e o Johann Peter e o André, filho dele, da Gerdau, o Trabuco do Bradesco e o pessoal do Itaú.
Por que isso? Porque dentro do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, eles estavam comprando o pessoal lá dentro para retirar as multas e os impostos que deveriam ter pago e não pagaram. Essa semana mesmo teve um auditor fiscal de São Paulo que a JBS pagou a ele nos últimos 10 anos 100 milhões de reais. O cara foi preso, outra operação da Polícia Federal. Que a mídia não divulga. Esse aí divulgaram agora, ontem, sem dizer, porque o JBS ficou mal na foto do negócio. Por que fazem isso? Com medo de represália, de ficar isolado. E aí fica a dominação da mídia em relação a isso. Então, eu proponho, no final de um artigo, né, um processo que eu chamei da teoria da cebola. É um processo não linear, em espiral, com uma cebola que possui várias camadas que tem que cortar para poder chegar na política pública. Quando chega, né, que é um processo muito difícil. Então, eu acho que podia encerrar a nossa conversa aí. Eu já vejo que nós já tomamos bastante tempo para mencionar uma coisa que está acontecendo. Eu penso que, vamos dizer, vários filtros, mas no fundo, o que está valendo hoje no Brasil é o dinheiro, é a propaganda, é o poder econômico que está pagando todo dia para fazer propaganda a favor da reforma da Previdência. E como é que esse negócio aparece? Até no Facebook. A FINDES, Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo, está divulgando na sua página da internet mentiras a respeito da reforma da Previdência, dizendo que vai trabalhar os privilegiados, e isso é mentira, porque não é os privilegiados que vão agir. E como é que aparece na minha página? Aparece porque alunos ou ex-alunos meus vão e clicam lá, like, gostam, e aí aparece na minha página. Quando aparece na minha página, eu fico indignado, e aí eu coloco manifestações da ANAMATRA, Associação Nacional dos Magistrados do Brasil, Magistrado do Trabalho, da ANFIP, que é a Associação Nacional dos Fiscais de Imposto de Renda, fiscais da Receita Federal, e eu coloco essas mensagens na página da FINDES, com os comentários, boto videozinho, inclusive. Tudo aquilo que ela bota de propaganda enganosa, eu boto a informação dessas organizações que me têm o respeito. O que aconteceu ontem? Elas me denunciaram para o Facebook, o Facebook me bloqueou, não posso mais postar nada, eu estou de castigo. É isso aí, porque essa foi a forma que eu encontrei para participar num movimento desses, já que eu não tenho mais, não vejo outros tipos de manifestações, não tem havido protestos nas ruas, não tem, e o mesmo protesto nas ruas eu não posso mais participar em função da minha saúde, que eu não posso caminhar muito tempo, porque começa a me dar dor no meu quadril, eu não posso mais fazer isso. Então, a minha forma de divulgar, de participar, é divulgar no Facebook, na página do mestrado em Gestão Pública, aquilo que a mídia não divulga. Porque a mídia hoje, ela faz parte do que eu chamo de clepto-pluto-corporatocracia, que é a cleptocracia, governo de ladrões, junto com a plutocracia, governo dos super ricos, e a corporatocracia, governo das corporações.
Então, acho que era isso aí. O Brasil hoje é governado por ladrões, em nome dos super ricos e fazendo tudo para as corporações. População, aquela história do povo para o povo, pelo povo, já era. Acho que é isso aí, Hudson. Espero que você tenha gostado. Estamos aí.